Sejam bem-vindos. Nesta edição do Votuila, trazemos os principais momentos do 5º Fórum das Instituições Superiores de Controlo com funções jurisdicionais da INTOSEI e a 11ª Assembleia Geral da Organização das Instituições Superiores de Controlo da CPLP, ocorridos em Lisboa, Portugal. Votuila. Muku vutula okijingo kya kwendesa ojimbongo ja mundu. Muku vutula ojimbongo ni ujito wa kwendesa imuna ya mundu. Muku vutula o keshilo wa kulondekeso kitangu kya yoso ya bange ni jimbongo. Inzo ya kutalesa o kitango kya jimbongo nkuvulu ya Angola. Apostemos na reposição da legalidade no uso dos dinheiros públicos, na reposição dos valores e princípios na gestão do erário público, na reposição da regularidade e na prestação de contas. Tal como dissemos, nesta edição trazemos ao detalhe as principais abordagens do 5º Fórum das Instituições Superiores de Controlo com funções jurisdicionais da INTOSEI e a 11ª Assembleia Geral da OISC-CPLP, Organização das Instituições Superiores de Controlo da CPLP, ocorridos em Lisboa na semana de 18 a 22 de outubro. O Tribunal de Contas fez-se representar ao mais alto nível com uma delegação encabeçada pela veneranda juíza-presidente Isalgina Gamboa. Acompanhe a seguir a reportagem. Votuila. Lisboa, com os seus simbolismos que vão do fado ao futebol, passando pela Ponte Vasco da Gama, cruzando os Jerônimos, fazem desta cidade uma das capitais mais visitadas. A capital portuguesa foi, desta vez, a cidade do Fórum que juntou à mesma mesa delegações dos Tribunais de Contas de 25 países e organizações observadoras. Angola, França, Espanha, Côte d'Ivoire, Brasil, Letônia e outros países juntaram-se por uma mesma causa, a transparência nas finanças públicas. Na freguesia da Ajuda, na sala de um hotel símbolo da herança histórica lisboeta, decorreu o evento. O Tribunal de Contas da República de Angola esteve representado ao mais alto nível. A juíza-presidente deste órgão de soberania desfiou a delegação da Corte de Contas angolana. O 5º Fórum da INTOSEI reúne as instituições que, para além de controlarem e auditarem as finanças públicas, têm também a função jurisdicional, ou seja, fazem o julgamento das contas e dos responsáveis pela prática dos atos de gestão financeira, dos quais podem emergir processos de responsabilização financeira. Daí a designação Fórum das Instituições Superiores de Controlo com função jurisdicional. Nesta 5ª edição, o Fórum trouxe à mesa temas como valor e o benefício das instituições superiores de controlo para a sociedade e o cidadão, bem como as práticas no combate à corrupção a nível transnacional. Carlos González é o Controlador-Geral de Auditoria do Equador e, ao mesmo tempo, co-presidente deste Fórum da INTOSEI. González diz que só com a cooperação e o fortalecimento dos tribunais de contas é que o combate à corrupção pode ter eficácia. La lucha contra la corrupción, especialmente su prevención y el fortalecimiento institucional de los aspectos sancionatorios, que en sus distintas estructuras buscan no dejar en la impunidad los actos que atenten contra la propiedad pública. La convicción de las entidades fiscalizadoras superiores que integran este grupo en el ejercicio de políticas y acciones de control dentro de nuestros países propiciarán la implementación de programas y proyectos comunes que sin duda permitan al foro potenciar una posición consolidada dentro de la comunidad internacional. Para que tales resultados sean factibles, las entidades fiscalizadoras superiores deben seguir los principios fundamentales descritos en las normas INTOSEI P50, que menciona un control de calidad adecuado, la ejecución de procesos jurisdiccionales en un plazo razonable y, finalmente, encontrar un balance entre la comunicación de resultados al público y guardar aspectos confidenciales según el marco de normativa de cada uno de nuestros países.
Assim, as instituições superiores de controlo devem seguir os princípios assentes nas normas da INTOSAI, que mencionam o controlo adequado dos processos jurisdicionais. José Tavares, anfitrião do Fórum e presidente do Tribunal de Contas de Portugal, ressaltou a importância das auditorias às finanças públicas para o julgamento da responsabilidade financeira. A função de controle e de auditoria, para além de se destinar a informar os cidadãos e de ter um papel fundamental na melhoria da gestão pública e também de servir também para o planeamento estratégico, tem esta função que é de servir também de base para o julgamento das responsabilidades financeiras. O Fórum, que já vai no seu 5º encontro, nasceu em 2015 com a Declaração de Paris. Atualmente é presidido por 2 países, França e Equador, através dos presidentes dos respectivos tribunais de contas. O francês Pierre Moscovici é o presidente deste fórum da INTOSAI e é co-presidente o equatoriano Carlos González. Votuela. Vez e Voz do Cidadão é a rubrica que se segue. Votuela. Sabe o que quer dizer OISC-CPLP? Fique por aí que nós damos-lhe a explicação. Votuela. Trata-se da organização regional que congrega os tribunais de jurisdição financeira a nível dos países da CPLP. Votuela. É uma organização financeira que faz parte da CPLP. Isto é, a organização das instituições supremas da auditoria da comunidade dos países falantes da língua portuguesa. Votuela. Assim foi o Vez e Voz do Cidadão. Votuela. Agora vamos abordar outro evento importante. A 11ª Assembleia Geral da OISC-CPLP, Organização das Instituições Superiores de Controlo, realizada no dia 21 de outubro em Lisboa, Portugal, que congregou os tribunais de contas dos países que se expressam em português. O evento foi positivo para Angola, porque o Tribunal de Contas angolano, além de ter visto aceita sua candidatura para albergar a próxima reunião técnica da organização, elaborou com êxito a política de comunicação desta instituição de fiscalização. Votuela. Une todos os países que têm o português como língua oficial por via das respectivas instituições superiores responsáveis pelo controlo do dinheiro público. Numa única palavra, OISC-CPLP. A organização, para além da troca de experiência, prima pelo aperfeiçoamento dos seus membros em matéria de controlo externo das finanças públicas. Nesta 11ª Assembleia Geral, a organização avaliou de forma positiva, com os necessários ajustes devido à pandemia, o Plano Estratégico 2017-2022, que está na fase final. Contudo, a organização depara-se com alguns constrangimentos. Português ainda não é uma língua oficial de trabalho a nível da Organização Internacional das Instituições Superiores de Auditoria, INTOSAI, e esta é uma das preocupações. Tem muito a ver com a participação plena dos PALOPs na INTOSAI. Nós sabemos que muitas vezes temos feito alguma concertação para o português ser introduzido como língua de trabalho. E eu gostaria de saudar aqui esta preocupação de incentivo à tradução, mas o mais importante, o que eu gostaria de deixar como recomendação, e tendo em conta que o Brasil será o próximo presidente, que não ficássemos pela tradução, mas sim pela introdução da língua como uma língua oficial de trabalho. Penso que no plano estratégico deveria ser essa a nossa estratégia, de incluir o português como uma língua oficial de trabalho de toda a organização, da INTOSAI no geral. A OISC-CPLP quer que o mundo lusófono conheça e possa beneficiar melhor dos seus atos. Por isso, está a apostar numa comunicação estratégica. Missão que foi atribuída ao Tribunal de Contas angolano, nesta 11ª Assembleia Geral da organização, apresentou a proposta da política de comunicação com 11 diretrizes definidas sobre processos
mapeamento das partes interessadas da organização e atribuições para o planeamento e execução da comunicação das ações de comunicação. Na verdade, o projeto de política de comunicação decorre de uma constatação do Plano Estratégico 2017-2022 da OISC-CPLP. No que toca à análise SWOT na componente interna e externa, foi constatada que há uma insuficiente política de comunicação da organização, o que de per si depreende que a organização está preocupada com a divulgação das suas ações. A política de comunicação é uma componente de um pacote onde constam a estratégia e o plano de comunicação. Mas, no geral, em termos gerais, qual é a finalidade de uma política de comunicação? Ela permite orientar, normalizar e dinamizar o alinhamento das ações de comunicação com a missão, com a visão e os valores da CPLP. São essas premissas estratégicas que conduzem a vida da organização. É interessante que a missão e a visão da organização estão muito bem concebidas e que elas também estão alinhadas. A missão diz que a organização quer aperfeiçoar em termos de capacitação os seus membros. E a visão diz que a organização quer ser reconhecida como uma organização modelo no que toca à capacitação dos seus membros, que são as ISCs. A política também visa regular aquilo que é a gestão das partes interessadas e dos canais internos e externos da comunicação. O secretário-geral da OISC-CPLP disse que a proposta apresentada pelo Tribunal de Contas de Angola está alinhada com os objetivos da organização. Os objetivos externados pela presidente Exalgina são os mesmos objetivos que ostenta o Brasil e a Secretaria-Geral. Assim vai o organismo que reúne as instituições superiores de controlo da comunidade dos países de língua portuguesa. Angola vai albergar a próxima reunião técnica para a elaboração do Plano Estratégico 2023-2028. Votuila. Chegou a vez do glossário de contas. Votuila. O que é a INTOSAI? A INTOSAI é a Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores. É uma organização autónoma, independente e apolítica que faz a auditoria externa aos governos dos 195 países membros. A INTOSAI foi fundada em 1953 em Havana, Cuba. Votuila. Este é o programa do Tribunal de Contas, denominado Votuila, que significa devolver. O Sabia Que desta semana leva-nos a conhecer a data e o local da fundação da OISC-CPLP. Votuila. Esta organização internacional é constituída maioritariamente por países falantes da língua portuguesa, da CPLP, foi criada em 1995 e é constituído por 8 membros efetivos e um suplente. Este membro suplente é a Organização Congênere de Macau. Votuila. Chegamos ao fim de mais uma edição do Votuila. Voltamos daqui a 15 dias. Até lá, tudo de bom para si.